E aí, pessoal do História e Concurso, tudo bom? Professor Alberto Garcia. Hoje nós vamos trabalhar um simulado, não é, professor? Isso. É um simulado comentado já, aquecendo as turbinas aí para o nosso concurso que está chegando aí da Prefeitura de Aracaju, né, professor? Exatamente. Então, veja bem, o simulado IDECAM está aqui na minha frente, bem bonitão, e está aparecendo aí para vocês também. A gente aqui, ó, estreando um layout novo aqui para vocês, uma abertura nova, né, que vocês merecem. E a gente vai trabalhar aqui, ó, 10 temas. Mas não é somente assim a gente ler e responder. A IDECAM, ela tem algumas características, na verdade, duas que são muito importantes. Quais são, professor? A primeira é o vocabulário que ela utiliza. Ela utiliza termos mais técnicos, seja ela de história, de geografia, de direito, de língua portuguesa. Então, a IDECAM, ela usa termos mais técnicos. Como assim, professor? Textos mais profundos. Outra coisa. Ah, professor, então eu vou ter que dar uma lida. Tem. Como todo concurseiro, você que está aí do outro lado, tem que dar aquela lida legal, né, professor? Uma outra coisa também que é muito particular da IDECAM é o seguinte: ela sempre coloca um pequeno texto, lógico, uma coisa assim, né, uma pergunta mais elaborada, e o que deixa a maioria dos candidatos, você que está aí do outro lado, que talvez esteja fazendo pela primeira vez uma prova da IDECAM, a gente sempre vai ficar em dúvida em duas questões. Então é isso que acaba deixando a gente assim, né, meio baqueado, né, professor? Exatamente. Então, a gente vai trabalhar justamente esses aspectos aqui com vocês, tá certo? Professor, já analisando aqui, ó, deixa eu colocar o nosso pincelzinho aqui para funcionar. Dessa vez eu vou usar um pincel, não vou usar o laser, que é para deixar marcado aqui para a gente. A primeira questão para a gente poder analisar tem aqui, ó, sobre a fundação da cidade. Então, quando você estiver fazendo sua prova, qual é o tema? O tema é a fundação de Aracaju. Para nossa sorte, ela botou até a data, ela foi boazinha e botou o ano aqui de fundação, né, professor? E tem assim, ó, a fundação de Aracaju em 1855 não representou apenas a criação de um núcleo urbano, mas uma reestruturação geopolítica e econômica em Sergipe. Não entendi, professor. Pronto. O que a IDECAM quis dizer aqui, que a mudança da capital não teve somente o caráter econômico, como a gente sempre analisa nas apostilas, das aulas. Ah, a mudança foi por questões políticas. Teve questão política. Mas por trás da questão política, lembra sempre, a gente só faz política se tiver dinheiro no bolso. Significa o quê, professor? Que foram questões políticas e questões econômicas. Por isso que eles colocaram aqui, ó, sobre reestruturação geopolítica e, olha, e econômica. Tá vendo só? A transferência da capital foi liderada por Inácio Joaquim Barbosa e sobre os fatores conjunturais que motivaram essa decisão, assinale a alternativa correta. Por que Joaquim, que Inácio Barbosa, ele teve essa ideia de mudar a capital? Primeira coisa para dizer a vocês, Inácio Barbosa era um camarada novo, né? E morreu novo, né, professor? Ó, ele entrou na política aos 23 anos. Ah, professor, isso é novo? É, para os padrões da época, antigamente, só quem tinha mais de 40 anos, né, entrava na política. O cara que tinha 50 anos, né, ele virava governador, virava deputado. E o cara entrou na política aos 23 anos e teve 10 anos, né, de vida política, né? Foi uma curta, vamos colocar assim. Mas isso aí é outro ponto para a gente analisar. Aí tem aqui, ó, A. Ocorreu por imperativos militares. Professor, já comecei não entendendo. Aqui, ó. Você estuda a língua portuguesa? Esse nome aqui, ó. O imperativo é quando você dá o quê? Ordens. Então, por ordens dos militares da defesa costeira, visando fortificar a província contra incursões da esquadra britânica. Você que é de Aracaju, muito provavelmente vai dizer assim, poxa, essa questão aí é uma questão assim, dada para eu estudar, mas uma pessoa que vem de fora, ou até mesmo quem vem do interior para vir fazer uma prova aqui em Aracaju, ela pode estranhar essa questão aqui
da esquadra britânica. Por quê? Porque no século XIX, quem comandava a economia nos mares era a Inglaterra. Quem dominava a economia desde a chegada de Dom João VI, que deu a independência de Sergipe, né, professor? Isso, praticamente era a Inglaterra que dava o total controle aqui no Brasil, pelo ponto de vista, né, da Marinha, tá certo? Então, quando ele quis colocar aqui, ó, visando fortificar a província contra incursões. Incursões são invasões, né, da esquadra britânica. Não. Nesse tempo aí, nós não éramos inimigos dos ingleses, né, professor? Não, muito pelo contrário, a gente recebia ajuda, né, da Inglaterra. Então, A está errado. Letra B, foi motivada por condicionantes climáticos, visto que a escassez hídrica secular em São Cristóvão inviabilizava a sede administrativa. Nada a ver, gente. Ó. São Cristóvão não sofre com esse problema de falta d'água, né? Como está acontecendo nesse período aqui em Aracaju, que eu estou gravando esse negócio aqui. Não, professor, não. Lá nós temos um rio importante, se puder, anote aí, que chama-se Rio Paramopama. Então, o Rio Paramopama, que é um afluente do Vaza Barris, né, professor? Ele banha justamente a cidade de São Cristóvão. São Cristóvão. E aqui está dizendo que era por escassez hídrica. Então, já está errado aqui, ó, esse ponto aqui, certo? A letra C tem assim, ó, consistiu em manobra econômica logística, ó, economia, fator, logística, local, devido ao assoreamento do porto de São Cristóvão e a necessidade de escoamento açucareiro pelo rio Cotiguiba. Veja, esse assoreamento, até hoje, se tivesse um porto lá, né, professor, em São Cristóvão, professor, mas tinha, mas ele era muito prejudicado justamente por conta do vaza-barris, as cheias e vazantes, por ter, né, um maior volume de água naquela região ali. Isso fazia com que o assoreamento, professor, o que é assoreamento mesmo? Enchia de areia ali, então os barcos tinham mais dificuldade de entrar naquela região ali, né? Mas só que por questões políticas aqui, eles viram o seguinte, é mais fácil um local próximo ao oceano para poder escoar o açúcar. E esse açúcar vinha de onde, professor? Da região do Vale do Cotiguiba, aonde Laranjeiras era o centro dessa localidade. Então, professor, tá certo aqui a letra C? Corretíssima aqui a letra C. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a cor, vou botar aqui esse verde. Professor, não ficou bom não, eu ainda não estou enxergando direito com esse negócio, tem problema não. A gente vai corrigir esse negócio aqui agora para que você não sinta dificuldade. Vou botar aqui o amarelo, agora sim, ó. Aí, beleza, professor. Marca o X aí para nós, marquei. Professor, por que não pode ser aí, letra D, teve como premissa o afastamento do poder provincial da influência política direta da Igreja Católica na antiga capital? Veja. Como envolver o político e o político era que dava proteção à igreja, se os políticos, né, se a igreja se envolvesse aí nessa questão da mudança da capital, a igreja muito provavelmente teria perdido o apoio de alguns políticos. Então, a igreja não se envolve nesse processo aqui. Na letra E tem assim, ó, resultou no plebiscito apoiado pelas elites do Vale do Japaratuba, exigindo que a capital equidistante entre zonas canavieiras e algodoeiras. Aí está dizendo que, primeiro, teve uma eleição, se teve o plebiscito, teve uma eleição, né, professor? Não, não teve não, né? Teve um acordo entre os políticos do Vale do Cotiguiba, né? Envolve também aqui elites do Vale do Japaratuba, a região de Maruim, né, professor? Que está dizendo aqui, ó, exigindo uma capital equidistante entre zonas canavieira e algodoeira. Para estar correta a questão, teria que ser entre zona canavieira, que é o Vale do Cotiguiba, e zona da pecuária, que era aquela região ali do Vaza Barris. Aí você que está aí do outro lado tem que ter um certo conhecimento de história de Sergipe, né, professor? E não de zona o quê, professor? De zona algodoeira. Por quê?
O algodão no século XIX, ele era produzido na região do Agreste e do Médio Sertão sergipano. Então não entra nesse contexto aqui. Então o único que entra no contexto, né, professor? Vamos deixar de letra de vermelho mesmo, porque acho que fica o melhor aqui para a gente poder entender, tá? Então, ao invés de algodoeiro, para estar certo aí, teria que estar o quê, professor? Teria que estar pecuária, gado, né? Então, está errado a letra E. Professor, podemos ir adiante? Podemos. Tá vendo só como a IDECAN, ela dá trabalho, dá canseira na gente? A questão até é relativamente fácil, né, professor? Isso. A questão 2 tem assim, ó. O engenheiro Sebastião Basílio Pirro. Professor, quem foi esse camarada? Foi o engenheiro militar que desenhou a nova capital. Foi o artífice, o artista, o cara que construiu, né, professor, o plano urbanístico de Aracaju, sendo um precursor do planejamento urbano no Brasil. Analise as afirmativas sobre o projeto. Como assim, professor? No século XIX, algumas cidades do Brasil e do Nordeste do Brasil, elas começaram a entrar nesse processo de planejamento urbanístico. Aracaju foi uma delas e Teresina, né, lá no Piauí, foi outro, né, professor? Tanto que Teresina foi primeiro e 3 anos depois, Aracaju passa a ser o quê, professor? Passa a ser também uma cidade planejada, né, com ruas retas e perpendiculares entre si, né? E aí, professor? Bom, foi precursor do planejamento urbano no Brasil e analisa as afirmativas sobre o seu projeto. Aí tem aí, professor, veja bem. 1. Adotou um traçado geométrico ortogonal, é o tabuleiro de xadrez, ruas paralelas e perpendiculares entre si, não tortas assim como eu estou fazendo, né? Mas tudo direitinho, tal, né? Com quarteirões simétricos convergindo em direção do rio. Que rio, professor? Sergipe. Agora atenção, viu? Em 1855, 54, 55, até 1925, anota aí, o Rio Sergipe era chamado de Rio Cotiguiba. Então, se cair na sua prova, todas as ruas da nova capital eram voltadas para o Rio Cotiguiba, a questão está certa. Ela não vai estar errada, não, viu? Professor, está certo aqui a primeira? Corretíssima. Eu vou circular aqui a primeira. A segunda tem assim: prescindiu de intervenções topográficas, pois a planície costeira original oferecia solo firme propício à edificação imediata. Veja bem. Prescindiu. Veio, né, professor, de intervenções da topografia, da geografia local, pois a planície costeira original oferecia solo firme. Está errado. Aracaju, ele era um brejo bem grande, né, professor? A única região de terra firme era aquela região ali onde era o povoado de Santo Antônio do Aracaju. Então, professor, a 2, ela está errada. Professor, a 3. A 3 tem assim: o desenho possuía funcionalidade sanitária e logística, visando otimizar a ventilação e o trânsito de mercadorias entre o centro e o porto. Professor, tá certo isso aí? Tá correto, né? Quando ele coloca assim, ó, o desenho, ou seja, o projeto, né? A cidade em si, ela sofreu um pouquinho, né? Quando ela começou a ser construída, porque como tinha muito brejo aqui, né? Não era tão boa assim, o solo era muito encharcado, como até hoje nós sofremos com isso, né, professor? Visando otimizar a ventilação e o trânsito de mercadorias. Quando ele fala ventilação, não é a questão dos ares somente, não, né? Ventilar era uma linguagem de clarear. É de quê, professor? De abrir caminhos, de facilidades, né, professor? Então, essa ventilação, você está no local fechado, está abafado, abre a janela, abre a porta para ventilar, então vai ter um caminho para o vento, né, poder circular. Então, essa questão de ventilação não é somente com relação ao vento, não. É a facilidade de se transportar as mercadorias. Então, a 3 está correta. Professor, posso marcar aqui o que então? Não, 2 não. Olha o professor errado aqui já. Deixa eu apagar aqui a letra C. A1 e A3 é a B, professor. Eu não vi aqui, mas ó, pode marcar aí a letra B de bola. Tá bom?
Professor, podemos ir à próxima? Podemos. Até